Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Cláudia Souza, o amor é a palavra. Hoje a história será de mais um patriarca bíblico, um homem conhecido por ter sido um homem extraordinário, um homem que foi íntegro e reto e temente a Deus, um homem que teve a sua fé testada por Satanás. Este homem, ele era um homem muito rico, ele era o homem mais rico do Oriente, né? E ele, a história dele é de um contexto da época do bronze, na era de 1200 a 1400. E este homem, que era um homem mais rico do Oriente, perde tudo, né? Tudo que ele tinha, mas a única coisa que ele não perdeu foi a sua fé. Então, eu estou falando de Jó. A história hoje, então, será do nosso amigo Jó. Mas antes de eu contar essa história, dê um like, né? Por gentileza, dê um like, compartilhe com alguém e clique aí no sininho para você receber novas histórias. Então, antes de começar essa história, eu vou ler um versículo que está lá em Isaías 2, onde que fala assim: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Muito linda essa passagem de Isaías. E eu fiz questão de ler essa passagem porque eu acho que ela lembra um pouco dessa história de Jó, né? Então, vamos começar aqui. A história de Jó, ela então, como eu falei, ela começa num contexto, né? Da época do período do bronze. Ele era considerado então o homem mais rico do Oriente. Um homem que ele era um homem muito privilegiado, né? Ele era muito próspero, ele tinha muitos amigos, né? Ele tinha muitos bens materiais, muitos filhos. Ele era um homem abençoado, né? E Jó, ele era da terra de Uz. E o próprio Deus testemunhou que este homem, ele era um homem que ele era uma pessoa muito do bem, uma pessoa que gostava de ajudar as pessoas, né, da geração dele. A prova é que ele era um homem muito fiel. E Deus pôde verificar isso na vida deste homem. Porque a palavra de Deus lá no livro de Jó, em Jó 1, diz que ele era um homem íntegro que se desviava do mal. Um homem íntegro, justo e que se desviava do mal. E Jó, ele era uma pessoa que ele desfrutava de um alto padrão social, né? Ele tinha na época 3.000 camelos, 500 juntas de bois e ele tinha ainda 500 jumentas, né? Este homem era um homem ele era um homem considerado o homem mais rico daquele período, né? E ele tinha uma quantidade muito grande de animais, a sua agricultura era próspera. Então ele tinha muitos empregados, né? No entanto, o que acontece então? Houve uma reunião celeste, né? A gente fala no céu, em que os anjos vieram se apresentar a Deus. E a Bíblia diz que veio também Satanás. E Deus então pergunta para ele de onde que ele está vindo, de onde que ele estava vindo. E aí Satanás responde a Deus que ele estava vindo de rodear a terra e de passear por ela. Isso vocês vão encontrar em Jó 1,17. Então Deus pergunta para Satanás se ele havia observado o servo Jó, o servo dele, o Jó, que era um homem íntegro, fiel e que desviava do mal. Então, Satanás, ele sugere a Deus que Jó
que se Deus retirasse tudo de Jó, tudo da vida dele, então ele não ia mais servir a Deus, né? Que ele só servia a Deus porque Deus tinha dado, abençoado ele com todos os bens materiais, com filhos, com pessoas, amigos, então com tudo. Por isso que ele era um homem fiel a Deus. Mas se Deus tirasse tudo dele, então ele não mais serviria a Deus. Então Deus vira para ele e permite que ele então pudesse tocar na vida de Jó, né? Tocasse em tudo que Jó tinha, com exceção de sua vida, não na vida dele, né? Ele não poderia matar Jó, mas ele poderia tocar em tudo que Jó tivesse. Deus permitiu, né, para que Satanás pudesse ver a fidelidade de Jó. E aí foi que começa então a tragédia da vida de Jó. Aí Jó começa a perder todos os seus bens, perdeu seus bens, perdeu seus filhos. Ele tinha 10 filhos e filhas, então ele tinha 10 filhos no total, e eles foram mortos, os seus filhos. A sua esposa começa a brigar com ele, manda ele amaldiçoar Deus e morrer, de tanto ver o sofrimento dele, estava muito complicada a vida dele. E Jó começa então uma fase muito difícil, né, na sua vida. Seus amigos, seus melhores amigos o abandonam. E apesar de tudo isso que estava acontecendo com a vida dele, ele continuava fiel a Deus. Então, Satanás, vendo tudo aquilo que já tinha quase que acabado com a vida dele, e ele ainda continuava servindo a Deus, sendo fiel a Deus, Satanás então toca na sua saúde, né? Então Jó pega uma doença de pele muito forte, né? Na qual essa chaga começa a espalhar em todo o seu corpo, a ponto da carne dele ficar viva, né, na pele. E aí ele começou até a coçar com um caco de telha, de tão grave que era a doença dele. E aí o sofrimento de Jó cada vez piorava mais, né? E estava ficando tão acabado, tão problemático, que então Satanás pensou que então Jó negaria a Deus, né? E aí mesmo assim, Jó, com toda a sua resiliência, com toda a sua paciência, ele continuava fiel a Deus. E naqueles tempos, as pessoas acreditavam que quem estava passando por uma tragédia na vida, uma fase muito difícil na vida, com muitas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo, porque essa pessoa, geralmente ela teria algum pecado, né? Ela teria feito um pecado muito forte, e seria por isso então que ela estaria com aqueles problemas, né? Mas no caso de Jó, ele não tinha pecado contra Deus, né? Ele continuava fiel a Deus. Mas ninguém acreditava, né? Porque naquela época, e até hoje mesmo, as pessoas acham que essa pessoa está passando um problema muito sério na vida dela, porque com certeza ela fez alguma coisa muito errada contra Deus, né? E naquela época era a mesma coisa, né? O pessoal pensava isso. Então, Jó, então, mesmo sem nenhum motivo, ele estava sendo castigado, né? Passando pelaquela provação. E o que acontece é que Jó, com todo aquele, mesmo com a sua doença, né, na sua saúde, ele ainda continuava sendo fiel a Deus e sendo testado pelo inimigo, né, pelo Satanás. Simplesmente porque Jó, Satanás estava fazendo essa provação com Jó porque ele achava que Jó só era fiel a Deus porque ele tinha as coisas dele, né? Deus tinha dado tudo para ele. Mas na verdade, Jó, mesmo tendo perdido tudo, ele continuava uma pessoa ainda cada vez mais sendo uma pessoa fiel a Deus, né? E o livro de Jó é um livro assim muito complexo, né? É um livro onde que fala a vida dele num alto grau de complexidade, né? Onde que até hoje, nos dias de hoje, a gente
acha difícil entender uma pessoa passar por tanto sofrimento sem ter feito nada, né? Como que Deus permitiu que Satanás pudesse fazer tudo isso. Mas a intenção de Deus era mostrar para Satanás que o servo dele realmente era fiel, né? E que ele não precisava de ter nada para poder o adorá-lo. Então, por permissão de Deus, tudo isso aconteceu na vida de Jó, né? Para que Deus então pudesse então demonstrar isso que eu falei para vocês, né? Para Satanás. E o que acontece? A nossa vida é uma vida, nós passamos também por vários vales, né? Que talvez nós não suportaríamos, né? Não suportaríamos ser tão fiel assim a Deus, né? Como foi Jó. E Jó, ele, com o tempo, ele começou o seu sofrimento só a piorar, a piorar. E ali Satanás de olho para saber se em algum momento ele ia então blasfemar o Senhor, né? E Jó começa então a se perguntar, nos 13 primeiros capítulos do livro de Jó, ele começa a perguntar então para Deus por quê? Por que estava acontecendo aquilo com ele, né? Porque ele não entendia também, né? Todo mundo acusando, todo mundo perguntando por que estava passando aquilo, porque com certeza ele tinha pecado, porque com certeza ele tinha feito algo muito errado, muito grave. E aí ele então começa a se perguntar a Deus, até ele começou a se perguntar a Deus por quê, mas ele não teve a resposta de Deus naquele momento. E é isso, com tudo isso, o que acontece? Ele, depois de perder tudo, começa então a perder os seus 10 filhos. E aí no momento que ele perde os seus 10 filhos, a sua esposa enlouquece, né? A esposa enlouquece e começa a mandar Jó amaldiçoar Deus e morrer. Porque ela achava que se Jó amaldiçoasse Deus e morresse, o sofrimento dele ia acabar rápido, né? Que aí ela não ia ter que estar vendo tudo aquilo que estava acontecendo com a vida dele. E a ponto dele ficar tão irritado com ela que ele a chama de louca. E aí, nesse momento que ele chama de louca, então ele fala a frase mais inacreditável da Bíblia, né? Ele fala: nu deixei o ventre da minha mãe, nu voltarei para o ventre, nu voltarei para a terra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, mesmo diante até da perda dos filhos, da mulher querer amaldiçoar a Deus, ele ainda continuava bendizendo o Senhor. Ele realmente era um homem extraordinário, né? Então, nesses momentos que nós, como humanos, né, nos perguntamos mesmo, como que pode isso, né? Como pode uma fé como a de Jó, tão inabalável? E a história dele é de um vislumbre tão raro que acontece nos bastidores, deixando claro o controle de Deus, né? Que Deus, ele estava ali o tempo todo no controle de tudo, né? No controle de tudo, dos seus limites impostos, onde que Deus permite, né? Às vezes que nós passemos por esses problemas, como ele permitiu na vida de Jó, né? Às vezes nós também passamos por alguns vales, Deus às vezes permite, para ver se a gente aguenta, né? Para poder ver se a gente aguenta por causa de algum propósito que ele tem em nossas vidas, como ele tinha na vida de Jó, era provar a fidelidade do ser, né? Do ser humano Jó. Nesse caso do Jó, nós podemos também aprender aqui com ele que em alguns momentos, né, que esses vales que vai acontecendo nas nossas vidas, a gente também poderá não entender nada, como Jó não estava entendendo, né? Já aconteceu comigo também, de momentos de passar por problemas tão constantes, um atrás do outro, tantas coisas que eu me perguntava também, eu não estava entendendo por quê, né? Mas em tudo isso Deus tem um propósito, né? A gente não vai entender, né?
Nós, seres humanos podem perder tudo, nós podemos perder a confiança das pessoas, nós podemos ficar sozinhos, desacreditados, abandonados, acusados, né? Nossos amigos poderão nos apontar, nos afastar de nós. Esposas e maridos poderão nos abandonar, filhos poderão nos abandonar. Ninguém poderá ficar do nosso lado no momento que a gente estiver sofrendo, passando por alguma provação. Dedos estarão sendo apontados a nós. Tudo isso é possível de acontecer, como aconteceu na vida de Jó, né? Até chega um momento de nós, às vezes, do sofrimento ser tão grande, e tenho certeza que aconteceu isso com Jó, da gente duvidar da nossa própria integridade, né? Da gente se perguntar que realmente às vezes a gente fez alguma coisa. E eu fico imaginando como que Jó suportou tudo isso, né, naquela época, porque às vezes, igual eu estou falando, algumas coisas que acontecem com a gente mesmo, algum sofrimento, algum vale que a gente se pergunta, a gente não entende, que é muito menor do que o que Jó passou. Imagina então o que Jó possa ter passado naquela época, né? Então, de alguma forma, a gente pode estar passando por tudo isso, mas em tudo que isso que a gente estiver passando, de alguma forma, Deus estará lá, né? Deus continuará lá do nosso lado. Ele não vai permitir que a gente possa suportar as coisas que a gente não dá conta, né? E tudo isso Ele vai intervir em algum momento, porque tudo tem o seu propósito, né? Então, para que o nosso propósito seja cumprido, Deus às vezes vai permitir certas situações nas nossas vidas, como aconteceu na vida de Jó. Bom, e voltando aqui para a história de Jó, para piorar a situação dele, seus 3 melhores amigos então vieram para visitá-lo, e vieram de longe, que esses amigos dele também provavelmente eram muito ricos, vieram de longe, e sentaram ao seu lado durante 7 dias, sem conversar, sem falar nada com ele. Somente por compaixão, vendo ali o sofrimento dele e não falando nada. E para Jó isso foi muito triste, muito pesado, né? Você imagina, você todo lá coçando com o caco, cheio de problema, perdeu tudo, seus amigos chegar ao seu lado, sentar e não falar nada. Foi assim um momento para ele deplorável, né? Foi um momento para ele que foi um momento em que ele começou então a perder um pouco ele começou a fraquejar, e foi neste momento então que Jó começa a lamentar. Ele começou a lamentar o dia do seu nascimento, e ele ficou muito chateado, e ele começou a perguntar a Deus para que ele nasceu, né? Porque antes ele tivesse nascido morto ou algo parecido. O que é algo assim que a gente até é compreensível, né? Quando a pessoa está passando um sofrimento muito forte como o de Jó, é compreensível que ele então realmente lamente sua vida. E seus amigos, eles poderiam ter ajudado Jó, poderiam, claro, porque eles eram ricos. Eles poderiam ter dado dinheiro para Jó, poderiam ter pagado médicos para ele, né? Poderia ter ajudado, mas nenhum deles ajudaram Jó. Por quê? Por causa que eles achavam que Jó estava andando em pecado, né? Então, até os seus amigos apontaram para ele, o abandonaram, né? Fizeram colocações erradas a seu respeito. E imagina Jó sofrendo tudo aquilo, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Como ele ficou abalado. Todos o abandonaram no momento que ele mais precisou, né? Mas, como eu falei, tudo foi um propósito de Deus, né? Para que o Satanás ficasse envergonhado diante da fidelidade de Jó. Então, o que acontece? Nesse silêncio que esses amigos dele ficaram lá, né? Nesse silêncio que todos ficaram ao seu lado, Jó então começa a se sentir
um abandono, né? Isso incomoda muito Jó. Então seus amigos, eles estavam errados, né? Não via que Jó, todos, exatamente todos, e até hoje, quando você está passando algo, todo mundo corre, todo mundo te abandona, ninguém acredita em você. E Jó estava ali sofrendo, então, mutilações de todas as formas, né? Mutilações no coração, na alma, no espírito, no físico, a ponto dele achar, então, que ele nem deveria ter nascido, né? Mas aí, os seus amigos começaram, então, a enchê-lo de perguntas, né? Querer apontar mesmo acusações diante de Jó. E Jó ficou calado também. Então, mais uma vez, Jó começa a ficar, então, com o coração apertado, né? Com o coração apertado, triste, foi se abatendo. E foi então que ele, então, começa a clamar por Deus, né? Clamar por Deus. E Deus, de repente, aparece num tufão, respondendo todas as perguntas de Jó. Tudo que ele perguntou, Deus começou a falar várias coisas que ele fez nessa terra, que ele fez no mundo, né? E que ele estava lá do lado dele, que ele não tinha abandonado ele, né? Então Jó começa então a perceber o erro dele, né? Começa a perceber que ele não deveria ter lamentado, né? Que ele não deveria não ter confiado em Deus até ali. Então ele começa a pedir a Deus perdão. Ele pede a Deus que perdoe ele pela sua revolta, pela sua murmuração. Então o Senhor o perdoa. E Jó, ele então clama a Deus, né? E começa a falar que Deus, que ele sabia que Deus poderia realizar tudo que ele pudesse. Ele começou a falar com Deus que ele não entendia, que de fato os ouvidos dele já tinham ouvido falar sobre Deus, a respeito de Deus, mas que agora ele podia então contemplar a bondade de Deus, né? Então ele começou então a menosprezar a si mesmo e se arrependeu então de ter sido assim, de não ter confiado mesmo na bondade de Deus sobre a vida dele, né? Então ele colocou a sua cara no pó e na cinza. E assim Deus então perdoa Jó. E com isso ele aproximou mais ainda de Deus, né? Ele começou a arrepender, o coração dele quebrantou, provavelmente ele estava já se enchendo de orgulho, de tristeza, né? De falta de confiança, começou a se abalar. E Deus então teve compaixão de Jó, perdoa Jó. E assim Jó, ele ora pelos seus amigos. Ele começa a orar pelos seus amigos. E Deus, na bondade dele, vê então que Jó estava ali, né, se quebrantado diante dele. Então Deus abençoou ele novamente, curou Jó, né, livrou ele de todas aquelas doenças, curou a vida dele e ainda enriqueceu ele novamente, dando a Jó tudo em dobro de tudo que ele tinha. Então Jó começa então a restabelecer na sua vida. A única coisa que ele não deu em dobro foi os filhos, né? Que ele só devolveu os seus mais 10 filhos, né? Não foram 20. Mas o resto, tudo ele deu em dobro para Jó. E Jó então reconhece que Deus, conhecer Deus e ter sido fiel a Deus foi o suficiente. E assim, essa história de Jó é uma história muito rica, né? Difícil de entender como que um ser humano pode passar por tantas lutas e continuar ali sendo fiel, né? Mas por que isso acontece? Porque o amor de Deus, ele é muito grande. Porque quando Deus nos encontra, porque quando nós sentimos o verdadeiro amor do Senhor nas nossas vidas, é impossível voltar atrás. É impossível da gente abandonar a Deus, mesmo diante de qualquer sofrimento que a gente esteja passando, né? Então, amar Deus de todo o coração
é saber respeitá-lo, é saber confiar nele, é ter fé, né? Isso é muito bom quando a gente consegue ter essa fé verdadeira e chamar o verdadeiro Senhor. Por quê? Porque Deus, Ele sabe o que passa em nosso coração, né? Ele estuda a nossa alma. Deus sabe tudo que a gente pensa, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente é. Então nós precisamos ter esse amor que Jó teve por Deus, ser fiel como Jó. E o que a gente pode então aprender com a história de Jó? Várias coisas. Uma delas é que a gente precisa ter uma fé inabalável, né? Ter uma fé forte, firme como a de Jó. Nós precisamos, outra, confiar que Deus, e muitas vezes a fé, ela vai operar milagres, né? Que a fé, ela vai operar milagres em meio à dor. Então, muitas vezes o sofrimento, ele vai nos revelar a insuficiência, a nossa insuficiência como pessoa. E ele vai desenvolver em nós o nosso caráter e a nossa confiança em Deus. Outra coisa que a gente pode aprender é que Deus, Ele quer que a nossa fé seja paciente como a de Jó e perseverante, né? Que nós possamos perseverar em meio às nossas adversidades. Outra coisa que nós precisamos é saber que muitas tragédias poderão acontecer nas nossas vidas sem explicação. Por quê? Que Deus, mesmo naquele momento que essas tragédias possam acontecer em nossas vidas sem explicação, nós precisamos saber que Deus, Ele está ao nosso lado. Que Deus tem propósito em tudo, né? Até no meio das tragédias, né? Que Deus tem propósito em meio à nossa dor. E apesar de muitas vezes a gente estar confuso, da gente estar entristecido, nós precisamos entender que Deus se revela a nós, né? A cada momento, que Ele não nos abandona, que Ele deixa que nós possamos chegar até certo limite, mas Ele não nos deixa a gente sofrer mais do que aquilo que a gente consegue aguentar, né? Jó vai nos mostrar também que enquanto o mal existir no mundo, haverá injustiça também, né? A injustiça vai perdurar, pois o que acontece? Nem todo sofrimento ele é causado por algum pecado pessoal, né? Satanás, ele que é o acusador das nossas almas e, portanto, ele que nos culpa, né? E a culpa, ela é um sentimento universal. Então, sendo assim, a culpa, ela vai se resolver com perdão. Toda culpa se resolverá com perdão. E não com justificativas ou lamentações, né? Toda culpa, ela pode ser curada. Deus pode curar. Se você começar, então, hoje, se arrepender, né? De tudo aquilo que você acha que está fazendo de errado na sua vida, de tudo aquilo que você também faz e não sabe que está fazendo de errado, você tem que pedir a Deus. Porque toda a culpa que você estiver sentindo, nem sempre vai ser porque são coisas que às vezes você acha que está fazendo de errado, mas muitas das vezes o acusador das nossas almas fica nos acusando, porque ele é o autor da acusação, Satanás. Mas se você estiver se sentindo deprimido, reprimido, culpado, é um momento que você deve ter um momento de oração com Deus, né? Um momento de reflexão e se aproximar de Deus, né? E saber que você precisa de confiar nele, né? Porque Deus, ele pode nos libertar de toda a culpa, né? Que Deus, ele nos perdoa sempre. Por mais pesado que esteja aí o seu pecado, aquilo que você acha que não tem mais solução, você tem que entender que Deus nos perdoa, que Deus é fiel sempre, que Deus, ele é eterno em nossas vidas. Então, quando Deus resolve nos perdoar, nos curar, nos salvar, então nós podemos ser uma nova pessoa. E isso é muito bom, né? Porque assim nós podemos entender a bondade e a beleza do nosso Deus.
Muito obrigada, pessoal, mais uma vez, por ter ficado comigo aqui até o final. Essa foi a nossa história de hoje, a história de Jó. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe com alguém. E até a próxima história, se Deus quiser. Grande beijo para vocês e até a próxima.